Nas últimas semanas saiu na Forbes que o Brasil não aguenta mais 2 anos de governo Lula. Eu não cheguei a ler especificamente essa reportagem, mas eu quis trazer esse tema para esse vídeo porque a catástrofe econômica no Brasil só aumenta. Eu quero falar aqui até onde a gente vai chegar com essa crise, né? O dólar tá subindo, o Selic tá subindo, a inflação tá subindo, Tesouro IPCA batendo IPCA mais 8. O que tá acontecendo com a economia? Tem algum gatilho que pode simplesmente ser ativado e as coisas começam a melhorar de novo? Tem alguma luz do final do túnel que a gente pode ter alguma esperança? Quais são os melhores investimentos para esse cenário? O que a gente tem que fazer? Tá na hora de comprar dólar, mesmo o dólar estando na máxima? Será que ainda vai continuar subindo? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E para começar, se a gente digita dólar hoje no Google, a gente não tem mais aquele gráfico tradicional que a gente tinha antes, né? Por exemplo, aqui o IVV. A gente tinha esse gráfico aqui do dólar que a gente poderia ver em vários períodos diferentes, mas hoje a gente não tem mais porque tiveram sucessivos erros, né? O Google estava mostrando a cotação errada ali. O governo brasileiro, inclusive, impediu de mostrar por conta disso. A AGU mandou um comunicado. Enfim, o ponto é, dólar abriu sexta-feira, dia 26, logo depois do Natal, em 6,19, mas esse ano chegou a bater 6,30 também, então assim, tá perto da máxima histórica e a gente nunca tinha visto algo nessa magnitude, né? E aí, como consequência disso, para tentar controlar essa escalada do dólar, o que o Banco Central fez? Leiloou 3 bilhões de dólares nessa quinta-feira. E aí não foi apenas 3 bi nessa quinta, né? Eles já fizeram outras vendas também, se a gente olhar aqui, entre os dias 18 e 19, o Banco Central injetou 12,7 bilhões de dólares na economia para tentar controlar esse câmbio, né? Vai tentar vender dólar para o dólar abaixar. Mas por quê? Por que tá acontecendo isso? Por que o dólar tá subindo, o Selic tá subindo? Vamos falar um pouco do cenário, né? Tudo começa com uma única palavra ali, que é a crise fiscal. O governo gasta mais do que arrecada e, como toda família, por exemplo, se você aí gasta mais do que você ganha, você começa a se endividar. Quanto mais dívida você tem, mais difícil é do banco te emprestar, porque ele vai exigir uma taxa de juros maior para justificar o risco de calote que ele tem. Quanto mais endividado, maior a chance de você não pagar a dívida. E é isso que está acontecendo com o Brasil. O governo gasta mais do que ganha e ele joga toda essa conta para o endividamento público, para essa conta chegar lá na frente. E aí começa a acontecer uma crise de desconfiança, né? Porque as pessoas não querem mais emprestar o dinheiro para o Brasil porque sabem que a chance de não acontecer o pagamento começa a ficar cada vez maior. Então o que o governo faz? Vem cá, me empresta, que eu te pago mais por isso também. Então o risco é maior, mas eu estou te oferecendo uma rentabilidade maior. Então as pessoas começam a trazer dinheiro e investir no Tesouro Direto. Então por isso que as taxas do Tesouro, por exemplo, estão aumentando, porque o risco é maior e para justificar um empréstimo com um risco maior de, por exemplo, calote, o risco de default que a gente fala, que o termo técnico ali é o risco de crédito, precisa justificar esse risco maior com uma rentabilidade maior. Então as taxas começam a subir. Da mesma forma que o Banco Central vai subindo a taxa Selic para tentar controlar a inflação, porque é um mecanismo de política monetária, né? Como que funciona? Para controlar a inflação precisa subir a taxa Selic, porque o custo do crédito fica mais caro, então as pessoas na economia pegam menos empréstimo e os investimentos começam a render mais, né? Então fica melhor ser rentista aqui no Brasil. Então, menos dinheiro disponível em circulação, menos demanda pelos produtos e serviços, o preço tende a abaixar ou subir menos. Então, a taxa Selic é o principal mecanismo que o governo tem de controlar a inflação. E com as expectativas de inflação aumentando, o governo precisa aumentar a taxa Selic. Da mesma forma, pela outra ponta, a gente já falou também dessa questão do risco, né? Como está tendo uma crise de desconfiança, porque o governo não demonstra nenhum sinal de que vai gastar menos, os investidores institucionais, os estrangeiros, não querem colocar dinheiro aqui no Brasil para receber uma rentabilidade da taxa Selic, por exemplo. Então, para atrair esses investidores, a taxa precisa aumentar. E como o risco está cada vez maior, está todo mundo tirando dinheiro do Brasil, mandando para fora para comprar dólar, então o dólar continua subindo. Só que a economia é globalizada, né? Então, tudo que a gente compra aqui, de alguma forma, está atrelado ao preço do dólar, commodities e por aí vai, eletrônicos, está tudo dolarizado na economia, né? Então, se o dólar sobe, tem uma pressão de custos, os preços aumentam, a inflação aumenta, precisa subir a Selic, o risco aumenta, porque se a Selic aumenta, o custo da dívida do governo aumenta também e por aí vai. Então, a gente começa a ter essa crise generalizada que a única forma, a única luz no fim do túnel que a gente passa a ter é o governo controlar os gastos e resolver essa questão fiscal, mas vindo do Lula, vindo do PT, não acredito que seja algo tão plausível assim estatisticamente no curto prazo. Então, o que está acontecendo? Para tentar controlar essa crise toda, o Banco Central já aumentou a taxa Selic de novo para 12,25% ao ano. Estava 11,25%, subiu 100 pontos na última reunião do Copom e eles já deixaram claro que eles vão
aumentar a mesma magnitude nas próximas 2 reuniões, ou seja, nas 2 primeiras reuniões do ano, deve chegar como taxa Selic a 14,25% ao ano. E a gente termina 2024 com uma Selic de 12,25%. E é engraçado que eu até tava vendo um vídeo antigo do canal aqui hoje para ver o que eu tava falando lá no início do ano e tal, e eu mostrei a curva de juros naquele momento, né, que basicamente é a expectativa do mercado para taxa Selic a cada um dos vencimentos. E a expectativa era que a taxa Selic ia terminar o ano em 9%, se não me engano, e tá terminando em 12%. Só para vocês verem o tanto que as coisas mudam ali ao longo do tempo. O mercado tava um pouco mais otimista do que as coisas realmente caminharam para ser, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas projeções do mercado, porque nem sempre elas acabam se concretizando. Mas eu quero mostrar aqui um trecho de um vídeo que eu gravei lá em 2022, antes das eleições, falando sobre o plano de governo do Lula e possíveis consequências do que ia acontecer se o Lula de fato implementasse as políticas que ele estava colocando ali no plano de governo. E não apenas poderiam acontecer, como de fato aconteceram. Dá uma olhada aqui, o vídeo é "O Lula vai destruir o Brasil", vou deixar o link aqui na descrição, ou então se você digitar esse título e o meu nome, vai aparecer esse vídeo aí no Google também, e você pode assistir tudo que eu falei nesse vídeo aí também. Mas vamos lá pro vídeo. Tá querendo, obviamente, revogar o teto de gastos. Quer falar, não, o governo precisa gastar mais para incentivar diversas áreas da economia que estão precisando de dinheiro, mas quais seriam as consequências disso, né? Primeira coisa é aumentar a desconfiança dos investidores institucionais estrangeiros em relação ao Brasil. A gente vai ter uma piora do nosso rating. O que é o nosso rating? Basicamente é a nota que o país recebe, mostrando qual que é o risco do país não te devolver o dinheiro, né? De você receber o seu dinheiro de volta caso você invista lá naquele país. Então, não tendo teto de gastos, o nosso rating vai diminuir, a desconfiança dos investidores vai aumentar, isso vai fazer a gente ter uma fuga de dinheiro. Se tem mais pessoas tirando dinheiro do país, o dólar vai subir. E qual que é a consequência de um dólar mais alto, né? Como a gente tem vários produtos que tem o dólar como insumo, ou que o dólar de alguma forma está ali na cadeia de produção, se o preço do dólar sobe, o custo dos produtos vai aumentar. O custo dos produtos aumentando, isso vai gerar um repasse no preço final dos produtos. Então o preço dos produtos vai aumentar, ou seja, isso é inflação. E só falar um detalhe sobre essa questão do dólar, né, da galera mandando dinheiro pra fora. No início do ano, se vocês não se lembram, o dólar tava 4,80, né, 4,85, e todo mundo falando que o dólar ia abaixar. Eu até postei no Instagram no dia que o Lula assumiu a presidência, de fato, né, no dia 1º de janeiro ali, falando pra comprar dólar. E a galera começou a comentar. Depois você volta aqui e fala pra gente se o dólar abaixou, se subiu, né? E aí 2 anos depois não deu outra, o dólar saiu ali de 4 e pouquinho pra mais de R$6. Tá falando que vai controlar a volatilidade do câmbio. Beleza, mas isso requer dinheiro. É preciso gastar dinheiro pra você segurar o câmbio, né? E como qualquer outra medida artificial que tá acontecendo de forma contrária ao sentido que o mercado tá caminhando, se o dólar tá subindo e você tenta reduzir esse dólar, colocando dinheiro ali, negociando o dólar, por exemplo, com qualquer outra medida, isso não é sustentável no longo prazo. Isso a gente tá falando aqui de 2022, né? Que o dólar ia subir e o governo ia possivelmente tentar controlar artificialmente esse câmbio, que é o que aconteceu nas últimas semanas com o leilão do Banco Central. Fazer isso e contra o sentido que o mercado tá caminhando, o que vai acontecer? Só vai piorar a nossa situação lá na frente quando essa bolha, por exemplo, estourar. E aí, com o aumento da inflação que a gente tá falando, o mais normal seria aumentar a taxa de juros, que a gente já falou muito aqui no canal sobre como o aumento da taxa de juros consegue controlar a inflação. Só que isso vai contra o que o Lula tá falando lá no plano de governo também, que ele pretende deixar a taxa de juros baixa para poder estimular o crédito. Só que, de novo, isso não é sustentável no longo prazo. Pode até conseguir manter isso no curto prazo, só que no longo prazo, como o Brasil não tem dinheiro infinito, a situação só vai piorar. E aí, se a gente tem uma taxa de juros mais alta, a nossa dívida também vai aumentar numa taxa maior e o custo dessa dívida vai se tornar maior também. Então a gente volta lá pro início do ciclo, que começa esse ciclo de novo, que vai entrando numa espiral negativa. Então, no longo prazo, não tem muito o que fazer. A gente vai chegar num cenário de dominância fiscal. Basicamente, é quando o nosso endividamento está tão alto que a gente não consegue mais aumentar a taxa de juros para continuar controlando a inflação. Porque esse aumento da taxa de juros vai aumentar o custo da dívida, vai aumentar a nossa dívida numa taxa cada vez maior e vai continuar aquele ciclo que a gente tá falando ao longo desse vídeo aqui. Ou seja, vai aumentar o risco do país, vai aumentar a inflação e por aí vai. Então, aumentar a taxa Selic vai se tornar contraprodutivo. Então, ela para de fazer efeito e a gente entra nesse cenário de dominância fiscal. Então, qual que é a solução para esse cenário? A solução é simples. Ou é gastar menos, ou é arrecadar mais. E a gente não pode gastar menos nesse caso do plano de governo do Lula, porque isso iria completamente contra tudo aquilo que o PT prega, que é mais Estado e menos privado. Então, vocês viram aí, né? Eu até ia explicar tudo isso que eu expliquei nesse vídeo aqui, mas eu não ia conseguir explicar tão bem quanto eu expliquei. E é bom ver que, de fato, as coisas se concretizaram, igual eu comentei aqui nesse vídeo, porque era previsto, né? Se o governo tá gastando mais do que arrecada, sem planos de cortar gasto e, pelo contrário, quer gastar cada vez mais, não existe um cenário que no longo prazo isso seja sustentável. Então a gente viu, tá entrando num cenário de dominância fiscal, porque vai chegar um ponto que não tem como mais aumentar a Selic, porque aumentar a Selic não vai adiantar em nada para controlar a inflação e a crise econômica. Então a gente precisa ter no governo alguma sinalização de que, poxa, vamos controlar os gastos, vamos ter um equilíbrio fiscal, gastar menos do que a gente está arrecadando, porque
essa é a única solução que a gente enxerga daqui pra frente. E aí qual que foi o melhor investimento então para quem ouviu essas dicas, né? De, poxa, o Lula vai destruir o Brasil, a gente precisa se proteger dessa questão. Eu fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre dólar, postei lá no Instagram também falando sobre dólar e, de fato, quem dolarizou o patrimônio ganhou bastante. Por quê? De nada adianta você ganhar 10% de rentabilidade no ano se o dólar vai desvalorizar 10%. Você tá no 0 a 0, né? Então você precisa também, além de proteger o seu dinheiro da inflação aqui no Brasil, você precisa proteger contra a inflação global e a desvalorização do real frente a outras moedas. Porque se a gente olha, o dólar valorizou em relação a várias moedas, vários países aqui ao redor do mundo, principalmente os países da América Latina, mas o real se desvalorizou muito mais do que a média. Isso demonstra que, de fato, o dólar se valorizou, mas existem alguns elementos domésticos que causaram uma desvalorização do real maior do que a desvalorização de outras moedas. Então, sim, a gente teve sim essa desvalorização do real e quem comprou o dólar ganhou bastante, afinal o dólar saiu de 4,80 para 6,30 nesse momento aqui, né? Só que, além de você ter que dolarizar o seu dinheiro, você pode escolher ativos em dólar para você comprar. E um deles, se a gente olha na média ali no mercado americano, a Bolsa de Valores americana este ano teve uma rentabilidade aqui de quase 25%, quase 26%, né, em dólar. Ou seja, você teria aqui no Brasil a rentabilidade da Bolsa mais a rentabilidade do dólar, porque grande parte dessa valorização veio daquelas empresas de tecnologia, Apple, Nvidia, Microsoft, por aí vai, as empresas que estão surfando muito também essa onda da inteligência artificial. E aqui no Brasil, a gente vê o desempenho do S&P 500, que é esse índice das 500 maiores empresas do mundo, em reais, né? Então, somando a rentabilidade, tá aqui 60% de valorização e a gente tem vários clientes aqui na Stocos que desde o início do ano estavam posicionados nesses ativos aqui. Eu tenho bola de cristal para saber o que vai acontecer daqui para frente ou o que teria acontecido esse ano e de fato aconteceu? Não, a gente sempre tem que pensar numa carteira diversificada de acordo com o perfil de investidor. Obviamente a gente define ali a alocação estratégica, qual que é o percentual de cada ativo que a gente tem que ter pensando no longo prazo, mas dependendo do cenário econômico, a gente pode adotar uma alocação tática que a gente chama, né? Fazer um pequeno desvio em relação àquela alocação estratégica, por exemplo, comprando mais dólar no momento que é para comprar dólar, comprando mais IPCA no momento que é para comprar mais IPCA, comprando mais pós-fixado e por aí vai. Então assim, se a gente olha a carteira desse cliente aqui da Stocos, por exemplo, tá com a gente desde maio deste ano, a gente posicionou a carteira dele grande parte em dólar e não deu outra, né? A carteira valorizou bastante, bem mais do que o CDI, bem mais do que o Ibovespa, que inclusive o Ibovespa teve uma queda de 6% nesse período. Então assim, a gente consegue abrir esse gap e gerar valor em relação aos principais benchmarks pelo fato da gente ter uma alocação diversificada, com correlação negativa entre os ativos e expondo o nosso dinheiro a investimentos que vão performar bem no longo prazo e principalmente trazer essa proteção tanto da inflação, proteção da desvalorização do real, porque é isso que importa no longo prazo. O patrimônio do cliente aumentar, ele ganhar de fato dinheiro, né, ter um ganho real e conquistar os seus objetivos, independentemente de quais eles sejam. E aí agora respondendo aquela pergunta que eu fiz lá no início do vídeo, né, mesmo com o dólar nas máximas, tá na hora de comprar? Faz sentido a gente comprar? Tem que vender? O que vai acontecer em 2025? Dá uma luz. Bom, para 2025, para 2026, eu realmente não faço a menor ideia do que vai acontecer com o dólar, porque da mesma forma que existem variáveis no real que impactam a cotação, né? Porque a cotação, o preço de uma moeda, é a relação entre duas, né? Então, se o dólar sobe, pode ser tanto uma valorização do dólar quanto uma desvalorização do real. Ou seja, se o dólar desvaloriza, mas o real desvaloriza bem mais do que o dólar ainda assim vai subir em relação ao real. Então, essa é a grande mágica do câmbio, né? Porque existem muitas variáveis, existem infinitas variáveis, tanto aqui no Brasil, quanto lá fora, quanto no mundo inteiro, que impactam o preço do dólar. Então, no curto prazo, é impossível a gente saber o que vai acontecer com o dólar. Lá no início do ano, quando o dólar estava a 4,80, ninguém previa que o dólar ia chegar a 6,30. Nem nos cenários mais pessimistas alguém dizia que ia chegar em 6,30 ainda em 2024. Mas, no longo prazo, a gente sabe que por conta de todo esse cenário que a gente já falou nesse vídeo, por conta de um fator muito importante também, que é o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, o diferencial de inflação principalmente, a inflação aqui no Brasil é maior do que a inflação histórica nos Estados Unidos. Então, o real se desvaloriza mais do que o dólar se desvaloriza por conta da inflação lá. Então, quando um se desvaloriza mais do que o outro, no longo prazo, um vai ficando cada vez mais caro em relação ao outro também. Então, eu não sei o que vai acontecer em 2025. Se esse cenário continuar do jeito que tá, pode ser que a gente veja um dólar chegando a 7. Mas, se acontece alguma coisa, algum gatilho, como por exemplo, alguma sinalização do governo para esse corte
de gastos, ou então se o governo tenta baixar na marra ali, fazendo leilões e tudo mais, no curto prazo pode ser que o dólar caia e volte ali para 5,50, alguma coisa nesse sentido. Que é engraçado, né? Antigamente 5,50 o dólar era muito caro. Hoje, se voltar para 5,50, todo mundo vai comprar porque ficou barato. Então, no longo prazo, o dólar tende a continuar subindo. Eu não sei no próximo ano, mas eu acho que probabilisticamente daqui a 5, 10 anos, provavelmente a chance do dólar estar maior do que 6 é muito maior do que a chance do dólar estar abaixo do que 5. Dito isso, como que a gente está posicionando os investimentos dos clientes da Stocus aqui neste momento? Quem já tem dólar, beleza, fica lá feliz com o dólar em carteira, porque já rendeu muito e todo mês a gente vai comprando de pouquinho em pouquinho. Quem não tem, não vale a pena fazer um movimento muito brusco agora, porque se acontece uma queda muito forte ali no curto prazo, você perdeu a chance de comprar ainda mais com um preço ainda menor. Então, todo mês, de pouquinho em pouquinho, vai mandando dólar lá para fora, ou então vai comprando ativos dolarizados, porque de pouco em pouco você vai acumulando ali e você vai fazendo um preço médio ao longo do tempo. Nunca faça movimentos muito bruscos ali em nenhum ativo de renda variável. Sempre vai de pouquinho em pouquinho e se acontecer alguma queda muito brusca, aí você faz algum movimento um pouco mais intenso, mas eu acho que sim, sempre é hora de comprar dólar aqui no Brasil, principalmente depois que eu fui na Argentina 2 vezes ali no mês de novembro, né? Eu fui tanto para fazer um Ironman 70.3 quanto depois para assistir a final da Libertadores e foi assustador, assim, a gente chegou, passamos lá na casa de câmbio, levamos ali 4 mil reais e a gente saiu parecendo que tava roubando um banco, porque a gente ganhou 800 mil pesos no lugar, tava R$1,200 pesos argentinos. Então assim, a gente saiu com uma mochila de dinheiro, cheio de dinheiro, com assim, um bolo muito grande de dinheiro, só para vocês terem uma noção da desvalorização da moeda de lá, o tanto que a moeda não vale nada. Isso é muito preocupante. Então acendeu ainda mais um alerta de algo que a gente já sabia, mas que ficou assim muito nítido para entender na prática como que a população tá vivendo lá. A gente chegava num restaurante, a conta dava 120 mil pesos. Você vai pagar uma conta de 120 mil? Imagina o real chegando nesse nível de desvalorização, igual a gente já teve há vários anos atrás, ali na época da hiperinflação. É um cenário muito triste, mas a gente precisa sempre estar protegido de todos os cenários possíveis. E parte desses cenários é estando dolarizado, tendo dólar na carteira e tendo ativos dolarizados também. Espero que esse vídeo tenha dado uma clareada no cenário econômico. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários também. E se você quiser a nossa ajuda aqui na Stocus para estruturar sua carteira de investimentos, acompanhar os seus investimentos, tendo a ciência de que a gente é uma empresa sem conflitos de interesses ali da assessoria, que recebe comissões na venda dos produtos, clica aqui no primeiro formulário que está na descrição, preenche seus dados certinho que eu vou pessoalmente entrar em contato com você, ou então alguém da minha equipe, a gente marca uma conversa para te apresentar a nossa filosofia de investimentos, a nossa metodologia de trabalho e entender também como que a gente pode te ajudar da melhor maneira possível. Tamo junto e até a próxima.